Agora a gente vai falar aqui, Cris vai falar sobre uma ferramentazinha que é muito boa para ajudar a gente a dar senso mesmo, assim, planejar essa etapa de pesquisa, tá? Aqui um adendo que esse começo de projeto é sempre as coisas assim, não tem uma ordem. Você não faz primeiro a Desk Research, depois a matriz ou outro. Geralmente é uma coisa que vai acontecendo ali em conjunto, sabe? Ao mesmo tempo que você vai construindo sua matriz, você pode fazer sua Desk Research já vai trazendo algumas informações que você traz para a matriz, sua matriz traz algumas coisas que você leva para a Desk Research para pesquisar e por aí vai. Justamente. Acho que quase nada no design é preto no branco, né? Sempre depende. E a matriz, primeiro, uma coisa que eu descobri há pouco tempo, eu vou trazer. Talvez vocês já saibam até o que é matriz, mas pode não saber que foi criada por um brasileiro, Luiz Alt. Então, eu jurava que a matriz não era, que era uma adaptação. Quando eu descobri tem acho que uma semana e meia, eu falei, ai, que legal. E qual é o objetivo da matriz? A gente tem que pensar assim, no começo de um projeto, você tem uma equipe grande, design não trabalha sozinho, né? Acho que, deixa eu voltar um ponto atrás. Dificilmente nós vamos trabalhar sozinhos. Pode ser que você seja o único ou a única designer que tem na equipe. Ok, isso acontece muito na Scred, como seja a divisão. Mas seu trabalho é conectar pontos para melhorar a experiência do seu produto. Como o Gi comentou aqui, pode ser o suporte, pode ser você está em contato com a equipe de desenvolvimento, vocês têm pessoas que estão gerenciando o seu projeto, enfim, você tem um mundo de coisas ali, várias pessoas estão lá participando e todo mundo tem alguma suposição, é inerente ao ser humano supor as coisas. Quando você vê um problema, e aí é muito mais, até um pouco psicológico, ó, meu problema é isso. Você imagina algum tipo de suposição, ainda que você não vai executar, é normal que você suponha alguma coisa, ainda que você não tenha muita certeza, você vai supor aquilo, você vai ter dúvidas, as dúvidas também podem, ó, a minha dúvida é isso, mas a de Diego é isso e tal. E a matriz, então, ela está ali ajudando essas equipes que não têm informação muito clara do que eu sei, do que eu acho, do que eu tenho dúvida, do que Diego acha, do que Diego tem dúvida, do que Diego tem certeza. Então, ela serve para ser utilizada principalmente no começo dos projetos, ou então em qualquer ponto, qualquer momento naquela jornada do produto que você precise ter as coisas claras. E a matriz CSD surge da certeza, então, eu tenho certeza de alguma coisa, da sua suposição e da sua dúvida. Dúvida, obviamente, é sempre uma pergunta, um questionamento que você tem acerca daquilo. A suposição, eu acho que ele entra ali de maneira até bastante estratégica, que é o seguinte, é meio que encontrar um ponto neutro mas eu tenho certeza disso aqui. Eu tenho absoluta certeza, com toda a fibra do meu ser, mas eu não tenho como te trazer essa certeza. Aí você bota como suposição. Ó, eu tenho certeza que essa caneta é amarela, mas eu não tenho como te comprovar que ela é amarela. Então, eu vou colocar aqui na suposição, porque vai que você tem algum daltonismo e ela não é amarela. Você precisa me provar isso. Basicamente, seria esse campo da suposição. E a certeza é aquilo que você já descobriu sobre o seu projeto, é algo que é muito bacana quando você está trabalhando ali com a Desk Research. Você viu já aquilo, pode ser algo de senso comum, por exemplo. A gente vai chegar aqui, exemplo, a gente vai ver a certeza, a suposição e a dúvida. E aí, o que a gente pega? A gente pega os campos das dúvidas e essas dúvidas vão nortear as nossas pesquisas. Lembrando que pode ser uma pesquisa que você vai responder no Desk Research, pode ser uma pesquisa que você vai responder com o usuário, com diversos tipos de métodos diferentes. E o bacana também da matriz CSD é que ela não deve só ser feita no começo, eu fiz aqui no começo do meu projeto e acabou. Porque o processo de pesquisa é simplesmente assim. Você pesquisa, aí você encontra algumas respostas e você tece diversas dúvidas. E aí você pesquisa de novo e outras dúvidas vão sempre cada vez mais surgindo.
E imaginar aquele contexto, tá todo mundo no seu computador, fazendo suas pesquisas. Ah, eu encontrei isso aqui legal. Aí você já acaba encontrando uma certeza. Só que aí você surge uma dúvida. É bacana ter uns momentos pontuais de rever deixa eu ver o que foi que o Diego encontrou, o que foi que o Diego aprendeu, deixa eu ver o que eu encontrei, o que aprendeu, o que a gente vai focar em responder agora. E a matriz, eu dei um exemplo muito de ser usado em equipe, mas pode ser muito bem usado quando você está trabalhando só no projeto pessoal, que vocês queiram tocar pela frente, porque você também deixa claro o que é que eu tenho certeza que ajuda no projeto, quais são as suposições que depois eu vou buscar validar, quais são as minhas dúvidas quanto àquilo. Então, é muito mais não você juntar, fazer um boardzinho e colocar isso, mas você se questionar quanto a isso. E aí, voltando até em questionamento, tem 3 perguntas que podem ajudar muito para fazer uma matriz, que é o que a gente já sabe a respeito do projeto, coloca tudo ali que você sabe. Depois você pode classificar essa pergunta, por exemplo, você sabe o que você quer perguntar, você sabe qual a sua posição, ou você sabe uma certeza, o que a gente já supõe saber, quais são as dúvidas que temos e quais perguntas poderiam ser feitas de acordo com o problema. Então, vamos lá. Os objetivos. Então, é levantar o que se sabe, alinhar os conhecimentos da equipe, retratar o que se quer saber e direcionar as primeiras pesquisas. Lembrando que você está nessa fase inicial do diamante ali, que é de divergir completamente. Você precisa direcionar essas pesquisas, tanto com o Desk Research que está ali ajudando, e a matriz CSD também, para que você consiga ter objetivos de pesquisa no futuro, para que você tenha realmente um direcionamento. Qualitativos que ele é mutável e depende de cada um, mas você consegue encontrar um padrão. Por exemplo, talvez a minha experiência no Banco do Brasil não seja assim tão ruim, mas quando a gente vai olhar Diego, e aí tem Fernanda, e tem diversos outros Diegos e Fernandas que têm aquele sentimento, aquela sensação. Então, veja, não é uma verdade absoluta, eu não tenho, mas existem Diegos e Fernandas de forma bastante expressiva que têm experiências, problemas que são similares. Você vai encontrar isso na pesquisa. Então, a matriz CSD não vai te trazer, dificilmente você vai fazer uma pesquisa que vai te garantir, você não tem como afirmar numa matriz CSD que aspectos qualitativos do seu usuário. É muito difícil, a não ser que você já tenha uma pesquisa pronta e você esteja, por exemplo, está lá no seu produto, está no ar, você já tem uma pesquisa que já rodou, você já encontrou essas informações, você já fez, enfim, já conversou com essas pessoas, e aí você está querendo fazer uma melhoria, colocar uma nova funcionalidade, então você vai pegar esse aspecto qualitativo e você vai colocar como uma certeza, para daí você ter outras dúvidas. Porque ela está funcionando ali, ó. O que eu não vou perguntar mais para o meu usuário? Tá na certeza, certo? O que eu não vou mais pesquisar? Tá na certeza. Isso é importante para direcionar suas dúvidas. Se eu tenho certeza disso aqui, então eu vou focar nisso aqui. Então, basicamente é isso que vai ajudar. Então, nesse primeiro momento, não. Deixa para focar no problema. E aqui tem um exemplozinho. Eu esqueci de falar como aplicar. Então, vamos imaginar no contexto presencial, em que você junta uma galera para uma reunião, para fazer essa imersão no problema mesmo. E aí pode estar usando um post-it para usar um quadro, e aí divide em 3 colunas. Essa divisão pode ser vertical, pode ser horizontal, é bastante livre mesmo, é só deixar claro onde que coloca cada uma dos quadrantes. E aí pode ser online também, né? Você tem programas como Miro, pode fazer no Figma, pode fazer no Google Slides, pode fazer no Word. O Jamboard também. Onde você quiser fazer, pode fazer no papel, sei lá, e alguém ficar anotando, enfim. Como você vai aplicar
não é crucial. O importante é você ter esses três quadrantes. E aí vamos entrar em cada um mais agora com um exemplo. Opa, pulou um slide de... Acho que passou 2 vezes. Será que eu tirei para apresentar? Pulou? Aqui tá indo direto para esse, de certezas. Tá pulando. Mas, enfim, era só uma pergunta para a gente simular um exemplo de matriz aqui. E a pergunta era a seguinte: como melhorar a experiência de quem vai ao cinema? Então, eu dei esse problema aqui para, a partir dele, criar essa matriz, e está aqui um exemplo de matriz. Então, vamos lá. Qual é a nossa certeza diante desse contexto de cinema? Então, nós vamos colocar aqui todas as fontes que podemos validar e podemos trazer comprovações verídicas. E dizer, ó, segundo tal fonte, é isso, isso e isso. Então, vamos lá. Estudantes podem pagar meia entrada no cinema. Isso a gente tem a lei garantindo esse direito. Para que a gente vai lá buscar a lei? Não precisa, a gente sabe disso. Caio perguntou aqui sem levar o contexto da pandemia. Vocês ainda lembram de cinema? Lembra como era bom esse negócio de assistir filme na sala grande? Tinha isso um tempo atrás. Pois é. Justamente, nós vamos falar de coisa boa. Parece que não está rolando mais pandemia. A gente está falando agora aqui de todo mundo vacinado, todo mundo jacaré, enfim. Tá, vamos lá. Voltei aqui, falei sobre os estudantes que podem pagar meia. Ok. Existem espaços reservados para cadeirantes na sala do cinema. Então, você vai lá, você pesquisou, você viu que tem na lei também, que precisa ter esse espaço reservado. Ok, então você não precisa ir perguntar, por exemplo. Talvez o Diego não soubesse disso. Diego, sério, eu não sabia que existia, não. Eu digo, não, eu vi uma vez no jornal dizendo que todo cinema tem que ter esse espaço reservado, que fica no cantinho. Eu posso dizer que, por exemplo, eu fui no cinema, e aí em todos os cinemas que eu fui, eu vi esse espaço reservado. E aí, por exemplo, se eu fui e eu vi, talvez a gente coloque em outro quadrante, porque eu não tenho como... É uma experiência visual que eu não consigo mostrar para ele. Então, ó, se eu vi, eu não consigo pegar meus olhos. E toma aqui, Diego, olha aqui para você ver que eu vi. Então, a gente colocaria na suposição. Mas, se você foi lá, você vê na lei, você vê no jornal, toda aquela pesquisa que você pode ter feito de um desk research, por exemplo, você confirma isso aqui. Então, é isso, é uma afirmação. Já em suposição, é aquilo que temos certeza, mas ainda não validamos, ou não temos como trazer um dado, uma fonte, um artigo na lei e afins. E aí, como exemplo, né? Sábado e domingo são os dias que mais lotam as salas. Então, você tem. Não, eu juro, assim, pela minha experiência, já ouvi falar, que vi no jornal, assim, que normalmente você vai colocar lá como uma suposição. Outra, que pessoas acham o valor do ingresso muito caro. Dizer, não, eu tenho uma suposição aqui que as pessoas acham. Eu dei uma olhada, por exemplo, aqui que eu poderia ter feito. Eu olhei lá nos sites de cinema, avaliações e tal, as pessoas comentando que o ingresso estava muito caro. E aí você coloca lá como uma suposição, porque você vê um número de pessoas expressivamente comentando isso, e você não está dizendo que todo mundo acha. Você fala, as pessoas acham o valor do ingresso muito caro. Você não generalizou também. Então, você tem pessoas achando isso, ok, tá lá, uma suposição. E entram, então, os campos da dúvida, que são dúvidas e questões relevantes para o projeto que não temos a resposta e que é impossível de encontrar. Se for uma pergunta que não é possível encontrar uma resposta, a gente não coloca na matriz. Por quê? Se não é possível encontrar uma resposta, seria um tempo perdido, né? De você chegar lá e dizer, estou buscando a resposta de algo que não é respondido. Por exemplo, sei lá, vou colocar aqui, existe vida após a morte? E aí? Como é que você vai pesquisar esse negócio? Você vai encontrar uma resposta? Então você não coloca na matriz, certo? Então, são só perguntas que possam ser respondidas, e aí, como exemplo. Algum cinema tem Wi-Fi na sala? Qual é a média de pessoas no final de semana? A gente botou lá como uma suposição que sábado e domingo tem mais
temos a exposição, que é os dias que mais tem pessoas, certo? Mas qual é a média de pessoas que vai no cinema no final de semana? Esse número quantitativo nós não temos, nós colocamos na matriz para fazer uma pesquisa. E aí, com isso, a gente direciona, por exemplo, o Wi-Fi, o que eu brincaria aqui fazendo? Enviar primeiro dar aquela buscadazinha, encontrar qual é a proporção de cinemas, ver na internet, alguma coisa assim. Poderia até perguntar para as pessoas se eu não encontrasse essa resposta, por exemplo, se foi para o cinema, se tinha Wi-Fi, tal. E a média de pessoas no final de semana eu ia buscar uma fonte, não é obviamente com pessoa externa, que falasse sobre cinema e afins para poder trazer essa... até vamos supor, um IBGE da vida, por exemplo, não o IBGE, que o IBGE não vai fazer uma pesquisa como funciona no cinema, mas um instituto da vida que fale sobre alguma coisa disso aí, para poder trazer uma fonte que se interesse pelo tema, que tenha um estudo matemático para poder trazer. Então, basicamente, essa é a matriz. Acho que ninguém falou nada disso, não, só falou do Butantan, de virar de jacaré e afins. E aí, perguntar a vocês, se vocês ficaram com alguma dúvida da matriz, se vocês entenderam, se conseguiram perceber direitinho em que momento usar, quando é exposição, quando é certeza, quando é dúvida. Cris, no exemplo lá da lei, que você falou, né, de todo cinema tem espaço para cadeirantes. Tá na lei, ter uma lei falando isso também não necessariamente significa que todos os cinemas têm, porque tem muitas pessoas, tem muitas leis, por exemplo, focadas em acessibilidade que são ignoradas. Como é que fica esse dilema de saber que existe uma lei preconizando algo, mas a gente ficar se questionando se a lei é cumprida, por exemplo? Tá, ok. É legal, você trouxe agora uma boa pergunta e eu vou falar do meu ponto profissional, o que eu faria. Essas situações de lei, que a gente sabe que não são em sua totalidade cumpridas, eu iria primeiro deixar parado, colocaria, porque tem uma lei, então deixaria parado para que, se fosse relevante para o meu projeto, se eu focasse nessa questão, eu estou fazendo algo muito mais inicial, eu estou querendo entender, eu não tive um recorte muito grande, ok. Então, eu deixaria parada, mas caso fosse muito importante para mim, eu focasse em melhorar a experiência de quem tem problemas de acessibilidade, eu iria encontrar por que esses cinemas não têm, aí eu iria partir, porque se está na lei, por que os cinemas não têm esse espaço reservado? Se talvez o projeto fosse algo desse tipo, se seria avisar o que aconteceria com o cinema se ele não tivesse esse espaço, ele seria multado e afins, para que, por exemplo, o projeto fosse um canal de denúncias de cinemas que não tem o local reservado para cadeirantes. Então, quando ele fosse muito importante, eu iria partir de outras pesquisas para isso. Mas se é um dado que eu estou querendo entender o cinema como um todo, tudo bem. Então, eu encontro um problema de acessibilidade, eu vou ver se aquela lei, se aquela certeza, ela é aplicada, certo? A certeza está na lei. Agora, sua dúvida pode ser se essa lei é cumprida. Pode acontecer disso, certo? Então, a minha certeza é que o sábado e domingo eu validei que essa exposição é uma certeza, as pessoas vão mais no sábado e domingo, pode ser entender uma dúvida, assim, todo cinema é assim, se, sei lá, tem épocas do ano, se tem cidades, se tem contextos em que isso não acontece e tudo mais. Então, é um bom questionamento que você trouxe e bastante importante salientar para as pessoas que, quando o assunto é lei, enfim, veja o quão é relevante e entender o quanto ela é aplicada.